dia, meus queridos alunos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula? A tia Lucimere estará explicando mais um pouquinho do conteúdo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá no privado do WhatsApp e eu estarei ajudando todos vocês. Vamos lá? Vamos a mais uma videoaula? A tia Lucimere escreveu aqui, Colégio Geração Barbirato, nome do nosso colégio. A data de hoje, dia 7/7/2020. A disciplina a ser estudada, a língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender um pouquinho do conteúdo uso do hífen, que está lá no livro didático de vocês, na parte de língua portuguesa, nas páginas 48 a 51. A tia Lucimere vai passar um videozinho, que eu já expliquei tudinho sobre o emprego dos hífens, lá no livrozinho de vocês. A tia Lucimere vai agora passar um vídeo lúdico para que vocês possam aprender um pouco sobre o uso do hífen. Vamos lá? Oiê! Bem-vindos com o hífen a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu dividi essa aula em duas partes. Então, primeiro eu vou falar sobre as regras em que se usa o hífen e depois eu vou falar quando você não deve usar o hífen. Vamos à primeira regra. Usa-se hífen após os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Então, sempre que eu tiver um desses prefixos, eu vou utilizar o hífen. Aí eu coloquei alguns exemplos. Ex-marido, sem teto, além-mar, pré-escola, a quem oceano, recém-casado, pós-graduando e pró-ativo. Todas essas palavras, elas são escritas com hífen porque elas começam aí com esses prefixos que eu acabei de falar. Segunda regra de uso de hífen. Entre vogais iguais. Então, se a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal, eu coloco hífen entre essas duas palavras. Como é o caso de anti-inflamatório. Anti termina com i, inflamatório começa com i. Então, para separar essas duas vogais iguais, eu coloco o hífen entre essas duas vogais. Anti-inflamatório. Contra, atacar. E micro-ondas. Por isso micro-ondas é escrito com hífen. Porque micro termina com O e ondas começa com O. Coloca um hífen aí para separar as duas vogais iguais. Duas vogais iguais vão ficar juntas? Não. Elas vão ficar separadas pelo hífen. E se as vogais iguais não ficam juntas, as consoantes iguais também não ficam juntas. Essa é a terceira regra do uso do hífen. Se a primeira palavra ela termina com uma consoante e a segunda palavra começa com a mesma consoante, eu vou separar essas duas palavras aí com hífen, como é o caso de interracial. Inter termina com R, racial começa com R. Coloco o hífen aí no meio dessas duas palavras para essas duas letras iguais não ficarem juntas. Subbibliotecário e super resistente são palavras aí que são grafadas com hífen. Mas atenção, nos demais casos não se usa hífen, como é o caso de hipermercado, supervalorizado e intermunicipal. Por quê? Porque, por exemplo, hipermercado termina com R, mas a segunda palavra começa com M. Então, não são consoantes iguais. Hífen ali só com as consoantes iguais, como interracial. Inter termina com R, racial começa com R. Beleza? Quarta regra de hífen, antes de palavra iniciada por H. Então, se a segunda palavra começa com H, eu preciso colocar hífen, como é o caso de super-homem, anti-higiênico e sobre-humano. E nesses três casos, a segunda palavra começa com H, como é o caso de homem, higiênico e humano. Então, eu preciso colocar o hífen aí para separar essas duas palavras. Super, hífen, homem. Anti, hífen, higiênico. Sobre, hífen, humano. Existe uma exceção, que é a palavra subhumano. Na palavra subhumano, perde-se o H, né? Então o H ele desaparece e fica sem o hífen também, fica escritinho aí subhumano, tudo junto, sem hífen e sem H também. Essa é a exceção desta regra. Vamos à quinta regra para o uso de hífen.
Palavras compostas por justaposição que apresentam uma unidade semântica. Como assim palavras compostas por justaposição? Quando eu junto ali duas palavras e não há perda de som de nenhuma dessas palavras, esse é o processo de formação de palavras justaposição, denominado justaposição. Então, eu vou juntar aí duas ou mais palavras, sem a perda de som de nenhuma dessas palavras. E elas apresentam uma unidade semântica. Como assim? Elas querem dizer uma coisa só. E aí, nesses casos, eu vou juntar essas duas palavras com hífen, como é o caso de segunda-feira, guarda-chuva e arco-íris. São palavras diferentes. Segunda é uma palavra, feira é outra palavra. Mas quando eu junto essas duas palavras, segunda e feira, elas querem dizer uma única coisa, diferente de só segunda, diferente de só feira, elas têm um outro significado. É isso que quer dizer unidade semântica. Então, quando tem palavras compostas por justaposição que apresentam uma unidade semântica, essas duas palavras elas são unidas com hífen. Sexta regra para o uso do hífen em palavras compostas derivadas de topônimos. O que são topônimos, professora? São palavras que expressam os lugares de origem das pessoas. Então, eu coloquei aí 3 exemplos, todos eles bem mineiros, como Belo Horizontino, Sul Mineiro e Pouso Alegrense. Então, Belo Horizontino, quem nasceu em Belo Horizonte, Sul Mineiro, quem nasceu no sul de Minas, e Pouso Alegrense, quem nasceu na cidade de Pouso Alegre. Então, todas essas palavras, que são palavras compostas, derivadas de topônimos, elas são escritas com hífen. Mas é Porto Alegre? Não, é Pouso Alegre, em Minas. Ah, tá. Em Minas. Entendi. Aliás, se tiver alguém de Pouso Alegre assistindo a esse vídeo, comenta aí, né? Que eu sou de Pouso Alegre também. Ou então comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos à 7ª regra para o uso de hífen em palavras compostas que designam espécies animais e botânicas, como é o caso de erva doce, couve-flor, bem-te-vi, pimenta do reino. Todas essas palavras aí de espécies animais e botânicas, elas também são grafadas com hífen. Agora a gente vai entrar nos casos em que não se usa o hífen. Primeiro caso em que não se usa o hífen e é a 8ª regra da nossa aula de hoje. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa com consoante, exceto R e S. RS é uma regra específica sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, então quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com consoante, a gente não usa hífen, como é o caso de autopeça, seminovo e ultramoderno. Vamos pegar lá a palavra autopeça. Auto termina com a vogal O e peça começa com consoante, com a consoante P. Então, nesse caso, terminou com vogal, começou com consoante, eu junto essas duas palavras, não utilizo hífen. Mas atenção, com o prefixo vice sempre se utiliza hífen, como é o caso de vice-presidente, vice-rei e vice-almirante. Vice sempre com hífen. Nos demais casos, terminou com vogal e começou com consoante, sem hífen. Outro caso em que não se usa o hífen entre vogais diferentes. Então, o prefixo, a primeira palavra lá, terminou com uma vogal, a segunda palavra começou com uma vogal diferente, eu junto essas duas palavras, não coloco o hífen. Então, vamos lá. Autoescola, infraestrutura, semi-analfabeto. Vamos pegar a palavra autoescola. Auto termina com o quê? Com O. Escola começa com a vogal E. São duas vogais aí, só que são vogais diferentes. Lembra que quando era a mesma vogal eu separava com hífen? Beleza, agora como eu tenho vogais diferentes, a primeira palavra termina com uma vogal, a segunda palavra começa com outra vogal. Nesse caso, eu deixo essas duas palavras unidas, juntas, sem o hífen. Agora, a próxima regra é a regra do R e do S, quando aparece lá os dois R's e os dois S's, que o pessoal ficou super confuso na última reforma ortográfica. Pensa assim, quando o primeiro elemento, a primeira palavra, terminar com uma vogal e a próxima palavra, o segundo elemento,
começar ou com R ou com S, não tem hífen. Vou juntar essas duas palavras e vou duplicar o R ou o S. Olha lá a palavra antissocial. Tenho duas palavras, antissocial. A palavra anti termina com o quê? Com uma vogal, a vogal I. A segunda palavra começa com a letra S. Então, nesse caso, eu junto essas duas palavras e coloco dois S's. A mesma coisa acontece com o R, de contra-regra. Tenho a palavra contra, terminou com vogal, a vogal A. E a palavra regra começou com a consoante R. Junto essas duas palavras e duplico o R. Só posso duplicar o R ou o S. Não vai duplicar outras letras não, viu, gente? Só R e S. Por isso, antissocial com dois S's, contra-regra com dois R's e mini saia com dois S's também, porque eu tenho mini mais o saia, junto os dois, dobra aí o S. Essa é a regra, então, do R e do S. Precisa terminar, o primeiro elemento terminar em vogal, o segundo elemento começar com R ou S, para aí sim juntar e duplicar o R ou o S. Próxima regra de uso de hífen, quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa em vogal, como é o caso de hiperativo. Olha para a palavra hiperativo. Eu tenho dois elementos aí. Eu tenho um elemento hiper, que termina com a consoante R, e tenho a palavra ativo, que começa com a vogal A. Então, nesse caso, termina com consoante o primeiro elemento, o segundo elemento começa com vogal, eu uno esses dois elementos formando uma única palavra, como é o caso de hiperativo, interestadual. É super interessante, super termina com R, interessante começa com I, consoante, vogal, juntos os dois, e aí fica uma única palavra sem hífen. Outro caso em que eu não utilizo hífen, entre palavras que já perderam a noção de composição. Como assim palavras que perderam a noção de composição? Girassol. Girassol é o nome da flor lá, né? É a justaposição entre duas palavras, gira e sol. Mas a palavra girassol, que dá o nome à flor, ela já perdeu essa noção de composição. Ninguém para pensar, girassol são duas palavras, gira mais sol. Então, girassol é o nome da flor, né? Então, quando essas palavras elas já perderam a noção de composição, da união dessas duas ou mais palavras, nesse caso duas palavras, eu não utilizo hífen para separá-las, porque eu considero que é uma única palavra mesmo, desde sempre. Então, como é o caso de girassol, paraquedas e pontapé. Nesses casos eu escrevo a palavra aí toda juntinha, sem hífen. E por fim, última regra antes das observações finais, que é uma regra em que também não se usa hífen, em compostos que apresentam elementos de ligação. Então eu tenho aí a expressão dia a dia, são duas palavras que são ligadas pela preposição a. Dia a dia, pé de moleque, fim de semana. Eu não utilizo hífen nessas expressões aí, e elas obviamente, né, são escritas separadamente, palavra por palavra, sem hífen. Eu tenho duas exceções. Cor-de-rosa e pé de meia são expressões formadas com elementos de ligação, mas que têm aí a presença do hífen para ligar as palavras. E também as palavras que designam espécies animais e botânicas, sobre as quais eu já falei. Então, mesmo que exista um elemento de ligação entre as palavras, essas palavras, se elas designam espécies animais e botânicas, elas são escritas também com hífen. Bom, agora algumas observações. Com o prefixo sub, usa-se hífen também diante das palavras iniciadas com a letra R, como é o caso de sub-região. Então, sub, mesmo que o segundo elemento comece com R, vai ter o hífen aí, sub-hífen região. Com os prefixos circum e pan, usa-se hífen antes de palavras iniciadas por M,
N e vogal, como é o caso de circunnavegação. Então eu coloco o hífen aí porque a palavra navegação começou com a letra N. Então eu preciso colocar o hífen. Então se começar com vogal e com M, também preciso colocar o hífen. E pan-americano. A gente fala pan-americano. Pan-americano também é grafado aí com hífen, porque começa a palavra americano começa com vogal. O prefixo co aglutina-se com o segundo elemento. Então, co vai sempre ficar junto, ser escrito sem hífen, como é o caso de coadjuvante, coordenador. Eu junto o co com a palavra seguinte sempre. Peguem o livro didático de vocês, abram na parte de língua portuguesa, na página 48. O conteúdo programático de hoje é uso do hífen. Vocês vão colocar a data de hoje aqui, dia 7/7/2020. Vamos lá? Uso do hífen. O hífen é um sinal de pontuação utilizado na maioria das vezes para separar algumas palavras compostas, ou seja, formadas por mais de uma palavra. Após o novo acordo ortográfico, todas as regras de uso do hífen foram alteradas. Nós temos aqui um homem e tem um retângulo aqui que ele está falando assim, ó. O hífen parece um sinal matemático de subtração, mas a sua função é totalmente diferente. Vamos aprender seus usos? A seguir, veja quando o hífen deve ser utilizado. Adjetivos compostos. Exemplos: verde e amarelo, luso-brasileiro, indo-europeu, afro-brasileiro, entre outros. O que são adjetivos compostos? São dois adjetivos formando uma só palavra, entenderam? Adjetivos compostos são dois adjetivos formando uma só palavra. Dicionário: luso-brasileiro, pessoa de origem portuguesa e brasileira. Indo-europeu, origem indiana da maior parte dos povos e das línguas primitivas da Europa atual. Outro uso do hífen: palavras que determinam espécies de animais ou plantas. Veja os exemplos: beija-flor, bem-te-vi, erva doce, entre outros. Então, este novo uso do hífen, com palavras que determinam espécies de animais ou plantas, são palavras que ao ler nós sabemos que tem ali embutido ou uma planta ou um animal. O caso de beija-flor, ó, beija-flor. Flor é uma espécie de uma planta. Bem-te-vi é o quê? Um animal. Erva doce, estamos falando de uma planta. E entre outros. Outro caso de uso do hífen: palavras compostas iniciadas com H. Sempre se utiliza o hífen quando a segunda palavra for iniciada com H. A segunda palavra, não é a primeira. Então, são palavras compostas, duas palavras. Quando a segunda palavra inicia-se com H, tem hífen. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos, ó, igual está aqui no livro. Ó. Veja os exemplos: mal-humorado, pré-história, mega-homenagem, anti-higiênico, anti-herói, entre outros. Vamos à página 49? Página 49. Outro uso do hífen, aqui na página 49. Vogais iguais. Quando nós temos duas palavras pelas quais as vogais que da primeira termina e da iniciante da segunda palavra, e elas são iguais, também tem hífen. Quando o prefixo terminar com a mesma vogal com que a segunda palavra começa o hífen, deve ser utilizado. Veja os exemplos: anti-inflamatório, auto-observação, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, entre outros. Então, quando vocês têm uma palavra que o prefixo... O que é prefixo? Uma palavra que vem antes, né? Prefixo. E a palavra prefixo, que é a que vem antes, ela no final dela for uma vogal, e a segunda palavra no início dela também é vogal, e as vogais são iguais a hífen nestas palavras. Outro caso de usar o hífen: consoantes iguais. Lá em cima nós vimos vogais iguais e consoantes iguais também se usa o hífen. Quando o prefixo termina com consoante, se a segunda palavra começar com a mesma letra, utiliza-se o hífen obrigatoriamente. Veja os exemplos: interracial.
A palavra inter é o quê? É o meu prefixo, é o início. Então, inter termina em R, a primeira palavra termina em R. E a próxima palavra que vai começar, começa com R, ó, racial. Então, tem que haver hífen. Então, quando as palavras compostas terminam a primeira palavra em vogal e a segunda palavra começa com vogal e as vogais são iguais, tem hífen. Quando a primeira palavra termina em consoante, a segunda palavra começa com consoante e estas duas consoantes são iguais, também tem hífen, ok? Obrigatoriamente. Após determinados prefixos. Então, tem prefixos que já tem o hífen, tá? É obrigatoriamente ter. Tornou-se obrigatória a utilização do hífen após os prefixos ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Veja os exemplos em ex-aluno, sem terra, além mar, a queimar, recém-nascido, pós-graduação, pré-adolescente, pró-europeu, entre outros. Veja o exemplo abaixo. Maracatu atômico. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem a arte, tem a arte. E aqui passa com raça eletrônico o maracatu atômico. Saiba mais. Palavras formadas pelo prefixo sub. E prefixo é início de uma palavra que vai formar uma nova palavra. Pré é a primeira parte da palavra. Só devem possuir, vamos lá de novo. Palavras formadas pelo prefixo sub só devem possuir hífen quando tal prefixo for seguido por H, B ou R. Exemplos. Subhepático, subreitor, subbloco, entre outros. Então, quando você tem um prefixo sub e vai ter uma nova palavra, ou seja, uma palavra composta, quando as palavras tiverem no início H, segunda palavra, B ou R, tem o hífen, ok? Vamos aos exercícios? Número 1. Quando o hífen deve ser utilizado? Então, aqui nós temos várias regras, né? Nós temos na página 48 até na página 49. Vocês vão ser bem sucintos, escrever aí de forma resumida quando o hífen deve ser utilizado. Vamos à página 50? Página 50, número 2. Você sabia que o uso do hífen foi modificado após o novo acordo ortográfico? A tia Lucimere leu lá no início da página 48 que o hífen ele tinha uma regra e ele foi modificado pelo novo acordo ortográfico. Então, aqui está fazendo uma pergunta se você sabia disso, ok? Número 3. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o uso do hífen, ok? A incorreta. Vamos ler a primeira lá. Super-homem. Preste atenção. Super-homem. Super-homem é uma palavra composta que tem hífen ou não tem hífen, ok? Eu quero a incorreta. Interregional. Vocês podem olhar que a palavra interregional tem 2 R's. Uma no final da primeira, né, um R, e o R no início da segunda palavra. Então, quando nós temos duas palavras compostas, que a primeira, né, que é o prefixo, termina em R, e a segunda começa com R, há ou não o hífen. Letra C, pré-histórico. Lembra que a tia Lucimere falou que tinha alguns prefixos começados com H, B e R, ele teria o quê? O hífen. E letra D, micro-ondas. Micro-ondas tem hífen? Se não tiver, lembrando que micro-ondas, ó, micro é uma palavra e ondas é outra. 2 palavras, são palavras compostas. Por que tem hífen? Vamos dar uma olhada ali. Tem 2 vogais próximas uma da outra, formando palavras. No prefixo tem o O, né, no final da palavra, e na segunda palavra, no início, tem o O. Então, são 2 vogais idênticas. Tem hífen ou não? Número 4. Assinale a alternativa correta. Letra A, pós-graduação. Pós-graduação tem
hífen? Sim ou não? Pós e graduação. Vocês vão dar uma olhada de novo lá nas regras e ver. Letra B, anti-herói. Anti-herói tem? Letra C, micro-organismo. Micro-organismo tem? E erva doce. Qual dessas três o emprego do hífen é necessário? Vamos supor, pós-graduação tinha que ter, ou ela está escrito certo ou errado? Eu quero a alternativa correta. Número 5. Assinale a alternativa correta. Novamente, ó. A, subbloco. L, sub-região. Letra C, sub-herói. Letra D, sub-história. Eu expliquei uma regra só sobre o sub, que está lá na página 49 no Saiba Mais. Vocês vão dar uma olhadinha lá e ver qual dessas aqui está correta, ok? Número 6. Assinale o adjetivo composto. É aquele pelo qual nós temos duas palavras. E ela tem o quê? Um hífen, ok? Letra A, segunda-feira. Letra B, tenente. Letra C, interrelacionamento. Ou letra D, política e econômica. Eu quero duas palavras que têm significados diferentes. Então, é um adjetivo composto, tá? O que é um adjetivo composto? As duas palavras são adjetivos. Muito bem. Vamos à página 51. Número 7. Prefeitura de Jaguariúna, São Paulo, 2018. Assinale a alternativa no qual o hífen foi utilizado de forma incorreta. Vamos ler as frases. Vamos lá. A. O médico prescreveu um anti-inflamatório. Anti-inflamatório está certo? Tem que ter hífen? Vamos voltar nas regras das páginas 48 e 49 e vocês vão analisar se a palavra anti-inflamatório tem que ter hífen ou não. Se tiver, esta está certa, então vocês não podem marcar. Eu quero a incorreta. Letra B. Ele se sente um semideus quando o assunto é futebol. Semideus, será que tem hífen? Dá uma olhada nas regras lá da página 48 e 49. Letra C. Vamos ao shopping de micro-ônibus. Vocês vão ver lá novamente se micro-ônibus deve ter hífen ou não. Letra D. Não coma sem lavar as mãos. É anti-higiênico. Só tem uma alternativa que as palavras compostas não podem ter hífen, ok? Número 8. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. O projeto recém-aprovado ressalta a importância da mão de obra. Vocês vão ver se esta frase, a palavra recém-aprovado tem que ter hífen e a palavra mão de obra ela tem que ter hífen, ok? Então tem todas as opções aqui, vocês vão marcar a correta, ok? Letra A, recém-aprovado sem hífen, mão de obra sem hífen. Letra B, recém-aprovado com hífen, mão de obra com hífen. Letra C, recém-aprovado com hífen, mão de obra sem hífen. E letra D, recém-aprovado com hífen, mão de obra sem hífen. Personalidade. Thalita Rebouças é apresentadora, repórter, jornalista e escritora. Seus livros são voltados ao público adolescente e fazem muito sucesso. Thalita nasceu em 1974 e começou sua carreira em 1999. Seu primeiro livro infantil foi Por que Só as Princesas Se Dão Bem? Foi publicado em 2013. Além disso, uma das suas obras mais conhecidas são Fala Sério Amiga, de 2008, Rocco Jovens Leitores, Fala Sério Pai, 2009, Rocco Jovens Leitores, Fala Sério Amor, 2011, Rocco Jovens Leitores, e Tudo por um Feriado, em 2011, Rocco Jovens Leitores. Frase motivacional. Sempre existirá uma forma melhor de fazer a mesma coisa. Autor desconhecido. Por hoje é só, aprendemos mais um pouquinho. Amanhã nos encontraremos aqui novamente. E não se esqueça de postar a foto de vocês lá no WhatsApp para que a tia Lucimere possa computar a presença de vocês, ok? A tia Lucimere ama vocês. Até amanhã. Um beijo e fica com Deus.